Vamos lá, então. Algumas pessoas mencionaram o nome. Eu mandei a minha lá. Não vou fazer aqui porque eu já mandei lá. Vamos lá. O que motivou o começo de tudo e qual era o propósito original da ONG? A ideia do fundador era o quê e para quem? Então, o que eu acho, né, que motivou é realmente o trabalho espiritual, né, vinculado aí com a ação social. Então, como era um centro espírita, né, os centros espíritas geralmente, basicamente todos que eu conheço, fazem algum tipo de atendimento social, né. Então, a ideia era essa. E atender as famílias ali da região mesmo, né, que era muito carente. Era o objetivo e poder dar um suporte e acolhimento para as mães poderem deixar as crianças no instituto enquanto elas fossem trabalhar. Até mais amplo do que a gente faz hoje, né? Mas que a gente está buscando retomar justamente o que era o original, que era funcionar tipo uma creche. Né, a gente tendo uma sede, com certeza a gente vai poder atender mais dias e fazer com que a nossa sede se torne um segundo lar para essas crianças, para os jovens e para as mães que muitas vezes vivem em condições muito abusivas dentro de casa. Então, querem sair para algum lugar. E a ONG pode ser um lugar seguro, né, para elas se expressarem, para elas se desenvolverem, para elas crescerem, para elas aprenderem, enfim, que elas possam estar fora de casa e às vezes com a própria família, acompanhada dos irmãos, do pai, da mãe, todo mundo tendo um lugar seguro, que tenha orientação, um lugar espaçoso, onde eles possam se desenvolver melhor, né? É isso que era e é isso que a gente está buscando. E é isso que a gente faz, mas a gente só faz de uma forma limitada por enquanto, porque é somente aos domingos, mas a ideia é ampliar quando a gente tiver nossa sede, né? Infelizmente, utilizando um espaço cedido pela escola, a gente não pode usar a escola durante a semana porque tem aula, né? Então, o que a gente pode fazer é aos domingos, e é o que a gente tem feito. Próxima pergunta é do Felipe, nosso voluntário também. Por que a Amparo dos Pequenos não tem nenhuma filiação ou envolvimento com política? De certa forma, amarraria a gente um pouco e também daria abertura para que pessoas se aproveitassem do nosso trabalho sem, às vezes, ter mérito nenhum, né? Sim. Então, a ideia é que as pessoas que estejam fazendo esse trabalho estejam fazendo com nenhum tipo de interesse, simplesmente por amor e por entrega total. Óbvio que todos os voluntários recebem benefícios por isso, benefícios pessoais, todo mundo cresce, né? Mas a ideia é que tenham pessoas que não estejam interessadas em tirar proveito. Pode ser que, de repente, algum político não tivesse interesse em tirar proveito, mas simplesmente ajudar. Inclusive, tem político que ajuda e que não fala que ajuda, né? E eu conheço, eu sei quem é, e ele não aparece na ONG, mas ele faz doações. Então, é uma pessoa que pode ajudar, mas sem precisar estar à frente. Então, é por isso. A outra pergunta: recebem crianças, adolescentes e jovens? Sim. Até hoje, quantas famílias foram beneficiadas? Aí essa pergunta é difícil. Porque tem muitas famílias que a gente atende há muitos anos, então tem famílias que frequentam a ONG há mais de 20 anos. Tem crianças que foram atendidas que hoje são mães, que levam os filhos, e também tem famílias novas que vão chegando, né? O que eu posso responder é que quando eu entrei na ONG eram 30 famílias e atualmente a gente atende 90, tá? O ano passado a gente também atendia 90, a gente não aumentou esse ano. E acho que em 2017, se não me engano, a gente estava com 60 famílias. A cada ano que passa, a gente consegue acrescentar cerca de 20 famílias no atendimento, né? Em breve teremos uma sede própria, né? Então não sei como que isso vai ficar, se de repente a gente vai conseguir atender bem mais, provavelmente sim, mas hoje em dia, em média, a gente consegue aí acrescentar 20 famílias por ano, tá? Esse ano a gente não conseguiu acrescentar nenhuma,
porque, quer dizer, a gente até acrescentou algumas, mas elas já estavam numa fila de espera e já estavam participando sem receber cesta básica. Mas saíram outras, então a gente manteve o número. Então, a gente continua com 90. E aí a gente continua com esse número, até porque a gente não tem uma capacidade para conseguir mais alimentos do que a gente já consegue hoje para fazer a entrega das cestas básicas. Quando a gente tiver um potencial maior para entregar cestas básicas para todas as famílias, aí a gente pode aumentar. E também o critério, né, para essas famílias receberem a cesta básica é elas participarem, né, não só ir no dia de entrega de cesta básica, mas é participar das atividades, porque o que a gente propõe é um crescimento para elas, né. Então, através da participação das atividades é que elas têm isso. Não sei responder quantas exatamente foram beneficiadas, o que eu consigo informar são esses números. Tem 2 perguntas da Kelly, voluntária também. A primeira é: quais são os principais desafios da ONG desde que perderam a sua sede própria e o que isso impacta nos atendimentos das mães e crianças atendidas pelo projeto? Bom, o que isso impacta é que a gente tem um limite aí de tempo, né, para atendimento. Então, a gente não tem no espaço próprio, a gente não pode usar, por exemplo, durante a semana as atividades. A gente poderia ampliar, fazer mais atendimentos por mais horas, com outras opções e alternativas para as crianças participarem. Então, acho que esse é o impacto maior. E os desafios é não ter onde armazenar as nossas doações, né? Então, a gente recebe doação de alimentos, doação de roupas, então limita o trabalho nesse sentido, né? A outra pergunta da Kelly também: quais as ações que a ONG tem e a importância de cada uma para as famílias envolvidas? Bom, a importância de cada uma para as famílias envolvidas é muito pessoal, né? Eu acho que quem pode responder isso melhor do que eu são as próprias famílias, né? Mas, assim, os relatos que eu escuto, né? E de mães que vêm me agradecer, então, mães que muitas vezes não têm quantos dias para o dia da entrega da cesta básica, porque não tem dinheiro para ir no mercado, e precisa de alimento para colocar na mesa dos filhos, café da manhã, que às vezes não tem dinheiro para comprar, então a gente também oferece café da manhã e aos domingos. As crianças começam a se desenvolver melhor, então a gente também tem relato de pais e mães que falam que os filhos estão começando a se desenvolver melhor até na escola, graças ao suporte que a Amparo dá com as atividades aí socioeducativas, paralelas, enfim, é isso. E as ações que a gente tem dessas atividades socioeducativas com as crianças, a gente divide as turmas por faixa etária hoje. A ideia é que a gente consiga fazer oficinas mais para frente, provavelmente o ano que vem. A outra, já emenda um pouco do que você falou. Vocês já tiveram reconhecimento de pais e mães relatando a diferença que a ONG fez, né, para a vida de seus filhos? Sim. Você lembra de algum, assim? Sim. Sei lá. Tem um depoimento de um próprio pai que está no YouTube, inclusive, do David. E ele fala que os filhos dele começaram a se desenvolver melhor na escola, ficaram mais desinibidos, mais sociáveis. Depois começaram a frequentar a ONG. Tem crianças que aprendem a ler e a escrever na ONG, né? Então, na própria escola não estava conseguindo acompanhar, e a gente vai no ritmo da criança, né? E levando atividades lúdicas, é uma abordagem um pouco diferente. Então, também tem relatos nesse sentido. Se alguém tiver mais alguma aí, pessoal, mais alguma curiosidade? Ô, Su, deixa eu perguntar uma. Antes falaram, aceita jovens, crianças, adultos, tudo, mas, por exemplo, é sempre via família? Ou tem como chegar lá um jovem de 16 anos perdido e entrar na ONG avulso, sem ser família nem nada, solto? Existe isso? Não temos casos assim? A gente vai, obviamente, conversar com a mãe dele, até para ver se ela autoriza ele a frequentar a ONG, né? Ou algum responsável. Então, a gente chega nos pais ou responsáveis daquele jovem de alguma forma. Ele precisa fazer um cadastro, ele precisa levar o documento, a gente precisa fazer uma visita familiar. Se a mãe não quiser frequentar, não precisa,
Mas a gente pode atender só o jovem, sim, mas a gente acaba chegando na família de algum modo, porque, né, a gente não vai simplesmente cadastrar uma criança, enfim, sem ver um histórico, sem ter uma autorização do responsável, né? Mas sim, inclusive tem crianças que frequentam e tem mãe que não pode frequentar porque trabalha todo domingo, alguma coisa assim, faz bico, essas coisas. Tá. E daí esse jovem, por exemplo, ele é categorizado como uma família que recebe uma cesta básica também? Se essa mãe precisar da cesta básica e ele tiver frequência, sim. Certo. Ok, é uma curiosidade mesmo. Boa pergunta. Alguém tem mais alguma, pessoal? Eu tenho uma, ou mais uma. Vai, Tamos, diga. Suelen, você estando na liderança há tanto tempo e na ONG há mais tempo ainda, coordenando diferentes atividades, iniciativas, projetos que já foram propostos por diferentes voluntários, já tendo visto tanta rotatividade, né, na ONG, muitos voluntários que entram e saem, às vezes isso acontece num intervalo de tempo muito curto. Qual seria a sua definição diante de toda essa experiência? Qual seria a sua definição hoje de um voluntário engajado, que é o que a gente sabe que a ONG precisa cada vez mais? Imagina que eu entrei na ONG hoje, ou uma pessoa entrou na ONG hoje, e aí o que é esperado dela em termos de engajamento, de contribuição? Comprometimento. E comprometimento não é necessariamente estar na ONG todos os domingos. Comprometimento é falar que vai uma vez ao mês, ou uma vez no ano, e estar lá no dia e no horário que se comprometeu. É isso. Porque, como eu falei no começo, né, a ideia não é que o voluntário se sobrecarregue, todo mundo tem a sua vida pessoal, seu trabalho, suas dificuldades pessoais, e eu sei que muitas vezes não dá para se entregar para esse trabalho de uma forma total, enfim, que demande muito tempo da sua vida. Então, a ideia é que cada voluntário que se compromete com a ONG faça aquilo que se comprometeu. Isso, para mim, é engajamento, estar comprometido. Tamus, agora se apresente. Eu me apresentar? Mas eu talvez participando aqui, todo mundo já está cansado de ouvir. Então, bom, eu sou voluntário na ONG desde o dia 3 de novembro, tá para completar um ano aí. Basicamente, o intuito inicial e até hoje, né, de diferentes maneiras, é apoiar a ONG através daquilo que a gente já vem fazendo, mais de um ano já, que é um trabalho de oferecer às pessoas ferramentas de promoção de saúde e bem-estar, tanto a nível físico quanto a nível mental e espiritual. A ONG já tinha necessidades na época, até hoje tem algumas que eram as mesmas, mas as necessidades vão evoluindo à medida que a ONG cresce e se propõe a causar um impacto cada vez maior. Impacto social é uma parte imensa da nossa missão, enquanto organização filantrópica também. Então, justamente por estarmos alinhados nisso, é que eu estou junto com vocês até hoje, a fim de levar esse impacto de forma cada vez mais profunda e cada vez maior em termos de volume de pessoas também, né? Tocar mais o coração das pessoas, oferecendo essas ferramentas. É isso. Enfim, pessoal, então tá bom. Eu queria agradecer, sou muito obrigada por ter disponibilizado aí seu tempinho também, por ter participado desse encontro maravilhoso, muito importante para nós também. Obrigada pelo engajamento de vocês, pelo comprometimento de vocês, por fazerem esses encontros darem certo todos os domingos. Muito obrigada também por terem participado, tá bom? Estamos aí. Obrigado, gente. Bom domingo para todo mundo aí. Tchau, Beijo, tchau. até mais.